Eu sou Juliana, eu tenho 15 anos, eu sou adolescente da família. E a gente tá aqui no Ilumine. E hoje o podcast é algumas perguntas e respostas rápidas, né? Objetivas. Mas que podem nos gerar conhecimento e conexão, né? Porque isso é importante a gente entender. Nós, pais, precisamos ter conexão com os nossos filhos. Então, uma dessas formas que a gente encontrou foi a de perguntas e respostas, né? E antes de começar mesmo as perguntas, não esqueça de dar sugestão aí nos comentários para os próximos podcasts. Curte e manda já para sua família. Das pessoas que você querem que veja também, que precisa, seus amigos. Várias pessoas têm família, então é só mandar. Manda aí. Ajuda a gente a divulgar o vídeo, né? Que a gente possa aí estar alcançando mais famílias, porque é certo, gente, que os desafios são os mesmos, né? Só mudam os endereços. Então, a gente pode... Família é tudo, a pessoa que você convive. Se não são seus pais, são seus avós, as pessoas que estão perto de você. Isso serve pra você também, então compartilhe. É isso aí. Quem é que vai começar perguntando sobre o quê? Eu? Começa. Eu começo a perguntar? Só não quero as perguntas do pai, porque eu sempre queria meio que Eu vou começar a perguntar, então. Que eu adoro Faca uma na pergunta. As perguntas do pai. faca na boca. Tá, mas São é umas agressivas. perguntas. Muitas perguntas vai fazer. Vamos todo mundo se aceitar aqui. Gente, É a que gente fez tá num um podcast. A gente tá no A podcast. A gente fez um joguinho de perguntas e respostas, terminou o jogo. Terminou A minha uma pergunta que aniquilou foi o jogo. nada a ver. Fiz Pronto. uma pergunta tão objetiva que terminou o jogo. Mas aqui Você não. só imagina. Aqui nós não faremos as perguntas. Perguntas inteligentes. Vamos lá então. Eu começo com uma pergunta. Pra quem? Tanto faz. Vou fazer nas pras duas. Pras duas, tá? Posso qual? No que eu posso melhorar? Posso começar? Eu ia fazer uma brincadeira. Pode ser uma Posso fazer ali? Ó, cuidado com as brincadeiras. Parar com as brincadeiras. Eu já falei isso pra mãe, tanto que ela aceitou, foi demais. Que os pais aceitam nossas respostas. A mãe, eu acho que às vezes a mente da mãe é muito fechada. E isso não é só porque é minha mãe, mas os adultos, a maioria são assim. Eles acham que uma coisa O pai é também. eles criam uma verdade pra eles e nada não pode ser contestado. Lembrando porque que a mãe gerações. fez Eita! Lembrando que a mãe Aos fez a chutes. pergunta, né? A resposta é pra mãe, ele já deixou bem claro. Vocês podem olhar pra mãe, eu não fiz essa pergunta. Tá bom. Isso é uma coisa Tá, que a mas gente você concorda. Fala, Eu e a Carol. abrir a mente, então. Isso? Ah, a mente meio É por fechada, causa mas das isso é por gerações, causa- sabe? Porque, eu sou da Pai também. Não, É eu pra quero mãe, fa- é Eu pra- quero fazer Depois a minha tem direito de pergunta. resposta, Não, calma. eu vou fazer a minha pergunta. Espera, o direito de resposta. A gente concorda nisso. Eu e a Carol, eu acho que a gente tem o mesmo pensamento. Mas é bem às vezes, na minha opinião, sabe? Quando a gente não, quer já falar uma melhorou. coisa e tu... Não, porque isso aí não mudou na minha época, não vai mudar agora. Sabe? Umas coisas assim... Capaz, Ju? Pegou? tenho Será que eu Não, vou posso? ter que Eu chutar. tenho uma pergunta aqui, mas é meio audaciosa. Posso fazer? Calma. Não. Posso fazer? Tem 20 minutos de podcast, Posso fazer? não Posso termina fazer? com ele agora. Posso fazer? Votação eu vou fazer. Eu vou fazer. Vai com tudo. Mas eu tenho que- Não, resposta. os Mas então vai pontos perguntar. positivos que eu tenho como pai. Não vou citar. Ah. Uma pergunta bem Tá aqui, light. inteligência. Não, da inteligência emocional. Uma pergunta bem light. É que ele não tá preparado emocionalmente pra responder. Pronto. Receber Ele Se Não, eu vamos perguntasse começar no a light. outra, se fosse outra pergunta, seria uma resposta difícil. Eu fiz uma pergunta fácil, resposta fácil. Não, eu Certo. falo uma, tu fala outra. É ao Pode ser? vivo. Eu acho que tu dá muita liberdade pra gente te contar as coisas, pra gente confiar em ti. Eu acho isso muito, muito, muito legal. Porque uma vez eu tava. Uma vez eu tava. Tava no meu quarto, quase dormindo. Aí eu fui no banheiro e eu vi tu e a Carol conversando. E pra mim foi uma novidade isso, entende? Ver, assim, realmente os pais conversando. Tipo, conversando. Sem olhar TV, sem nada, sabe? E eu acho isso muito legal, tu dar essa oportunidade da gente conversar. Mesmo que tu seja um homem de poucas palavras. Mas Geralmente os Bem pais direto. é bem direto, assim. Objetivo. Mas eu É acho as qualidades, Juju. Eu Mas acho isso que é uma. Eu acho que uma das. Da tua maior qualidade como pai é que eu sei que trabalha muito, mas tipo assim, muito pesado, sabe? É uma coisa que não é qualquer um que aguenta. Não sei como
tantos anos assim tu conseguiu e tu não parece cansado quando é pra fazer alguma coisa com a gente, entendeu? Tu meio que bota esse cansaço de lado e faz... Eu não quero chorar. Tu meio que coloca esse cansaço de lado e fica- Aproveita. Desfruta do momento. Mesmo a gente sabendo que tu não tá ali, tipo, ele queria Tô estar com dormindo, sono. entendeu? Ele Tipo queria agora. estar descansando. Que é, tipo, eu vejo tu pescando às vezes, eu coisa assim. Mas, Pescando é boa. mas é que Quase dormindo, ela quer dizer. Né? Aham. é muitas coisas que às vezes muitas famílias sentem falta de um pai, sabe? Então, Presente. tipo, né? o pai nunca foi de muitas palavras, que nem a Ju falou. Mas as poucas coisas que ele fazia era, por exemplo, a gente assistir um filme depois do trabalho de noite. Isso eu nunca vou esquecer. Quando eu chegava Também na não. escola, a gente assistia Ben 10. Eu gostava de Ben 10, me julguem, eu gostava de Ben 10. Mas o pai sempre assistia todos os dias. Assistir Eu lembro da Pica-Pau, memória Rei de assistir Leão. Pica-Pau, Rei Leão, o Shrek. Ele assistia Quase 1000 dormia. vezes o mesmo filme. Mas é, né, comigo. Carol, que não é nem questão de coisas, de valores, né? Não, a mãe Ah. sempre me deu presente. Isso foi uma forma da mãe também. Era a forma de ela se aproximar comigo. Era nos levar pra passear. Tipo, o dia que a gente tinha era sexta. Sexta-feira eu e a mãe sempre saía. Ou era pra ir no cinema, ou tomar um café. Compras. E o Vamos pai- pra festa? Compras. E O pai era o tempo de qualidade, É, né? e ele a gente nunca foi de conversar muito. Eu que dei o passo de já conversar com ele, de falar eu te amo também, porque a gente não tem costume de falar eu te amo pros nossos pais, principalmente pai, porque pai é uma pessoa que a gente vê, tipo, meio dura, Bruto, meio... sabe? É, tipo, não mostra com palavras. Pra mim, todo pai... Porque o pai não teve essa criação. não teve. Então, tipo, eu te Aí amo. vem, aí vem as memórias, né, gente? A gente tá criando uma conexão e gerando memórias nos nossos filhos. Isso é importante os pais saberem. Tudo que a gente faz com eles, olha, ela tem uma Mas é que nem memória. tem Memória nada de que assistir me filme. custasse dinheiro, né? Só me custou tempo, que é Tu sabe tempo de que qualidade. só. cientificamente é comprovado que pais que convidam os seus filhos a fazerem algo que eles gostem, isso vai gerar uma memória que essa criança vai Assistiu levar Ben pra 10, vida, né? E o pra vida Shrek. toda. Olha que legal. Mas é uma memória que ela tem. Sim, Tipo, não. meu pai assistia algo que eu gostava comigo. Não era o que ele gostava, Sim, era eu- o que ela gostava. Eu E assisti mesmo- todos isso os que- Ben é isso 10, que me os fazia- Shrek, Rei que me Leão. fez dar valor, sabe? Era ver o pai voltando super cansado, mas não assistia um filme comigo, sabe? Pra mim era isso, nem foi o te amo, pra mim nunca fez falta tu falar, olhar pra mim. É claro, foi muito especial pra mim quando tu falou, mas eu sabia que aquela era a tua forma. Eu entendi, sabe? Isso é tão legal de se falar. Quando a gente fala Não eu pode te chorar, amo, hein? Não pode nós, chorar. gente, a nossa geração, os nossos pais, eles não eram acostumados a dizer eu te amo. E não é porque eles não amavam, eles nos amavam, mas a receberam forma de isso. demonstrar amor não era através de palavras, eram atitudes. Então nós também não temos isso, né? Nós também não temos esse costume de dizer eu te amo. Eu mudei bastante. Aí eu falo bastante. É, assim, mas eu te amo, o eu te amo, eu meu te amo. pai, por exemplo, o vô, se tu chega a dar um abraço no vô parece que Eles não eram do fica toque, rígido, né? Das assim, vai dar palavras. um infarto. Ele não sabe o que vai. É que ele não sabe como A reagir. reação, ele não Porque tem ele não reação, teve né? Que isso, ele não né? teve, daí a gente também Então não foi teve. difícil para nós também Com romper essa certeza. barreira de dizer, ai, eu te amo. Né? Teve que ter um trabalho psicológico para isso, né? Pra gente até saber que isso Crenças, realmente é né? importante. Crenças ficou na gente. Mas interessante, fiquei feliz aí a Juju. Tu não resposta. falou qual foi da Juju. A Carol memória? falou. Uma memória? Não era. Qual foi a tua pergunta mesmo? Mas Era eu falei. Sobre ser um É, Eu falei o que que eu- da liberdade de Ah, de confiar, de Confiar. falar contigo. Foi a primeira Isso fala. aí. Eu acho que eu perguntar? quando eu não era Eu tô muito... com medo da pergunta. Não, eu quando não era muito muito próxima de vocês dois, os meus pais, eu me sentia mais confortável de falar com o pai por eu ter visto ele falar com a Carol, sabe? Então isso foi um passo pra mim, sabe? Pra primeiro confiar no pai, depois eu consegui confiar na mãe e agora eu posso conversar com vocês dois, sabe? Que legal. E agora quem faz a próxima pergunta? Tu já sabe? Eu já sei a minha. Então faço. O que vocês acham que eu faço bem? Ai, ela já me fez essa pergunta. Tu também já me fez a tua. Eu sei uma. Eu posso responder também ou só para os pais? Não, Pode, todo mundo tem pode que responder. Eu acho que tu é muito. Quando tu quer, tu é determinada, sabe? Tu é uma pessoa que, eu falo assim, Carol, eu quero tal coisa pra amanhã. E aí eu sei que tu vai tentar fazer
realmente ter o máximo pra cumprir, sabe? E eu acho isso Determinado. muito... É, Muito muito, bom. muito, muito legal em ti. Obrigada, Ju. Fofuxa. Ah, momentos emojis de coração no podcast. A Meu a Deus. Carol, Eu vi isso Se no os Davi pais nasceu. virem... eu sei que a Carol, ela tem muito bom gosto, né? De se vestir, de escolher namorado, não. decoração. É brincadeira, é só porque eu pensei que o pai ia falar isso. Eu também pensei que ele ia falar. Vocês pensam, agora os filhos já estão querendo entrar na mente dos pais pra saber o que os pais pensam. É isso aí, né, Não, gente? amor, é Esse que- Tá, pai. continua. Eu tô falando a respeito de bom gosto, de moda, se vestir. Além de ser uma menina muito linda, ela tem bom gosto, né? Nas decorações. A gente até tentou A influenciar cara do ela pai, nesse né? projeto, né? Nesse projeto aí, mas vamos... Ela está deixamos relutando ainda. Ela está relutando Pra, para ser pra uma boa arquiteta aí, né? Porque ela tem bom gosto. uma boa design de interiores, Amém, né? mas- decoradora. Eu acho que isso tu faz bem, Carol. Ó, a influência dos Ah, não, mas é pais. só uma opinião. Ó a expectativa aí, ó. É, a expectativa. Não, ela perguntou. Ela o que fez que uma é? pergunta, perguntas e respostas. Eu posso falar agora? Com licença. Mas eu acho que a Carol, ela é muito prestativa em relação a pessoas. Eu acho que tu tem um dom de ser uma conselheira e um suporte emocional de muitas pessoas que eu já vi. Então, eu acho que o dom com pessoas, teu propósito está muito ligado a cuidar de pessoas. E não quer dizer que não possa ser numa decoração de casa, de famílias, isso é um propósito também. Mas eu acho que, assim, particularmente falando pelo que eu conheço, né, por ser tua mãe, eu vejo uma preocupação e um carinho, um amor especial quando tu vai falar com alguém. Tipo, ai, tem uma amiga minha que quer falar comigo, que precisa de mim, que quer chorar, que quer contar, que quer desabafar. A Carol tem algo especial para isso. É o meu ponto de vista. Relacionamentos, né? E eu acho que para tudo a gente precisa ter bom relacionamento, né? Eu sempre falei assim, eu nunca me achei uma arquiteta, uma boa arquiteta. Eu sempre pensei comigo que eu nunca seria uma boa arquiteta. Desde quando eu entrei na faculdade, eu pensei, nossa, eu me comparava muito, eu tinha muito isso comigo, assim. Eu olhava pro lado e os meus colegas faziam desenhos maravilhosos. Nossa, tiravam notas excelentes e eu tava lá remando e sofrendo e não conseguia pensar. Meu Deus, eu não consigo nem pensar no projeto, ela já tá com tudo pronto. E então aquilo sempre disse pra mim assim, tu, né, fica aquilo na nossa mente, tu nunca vai ser uma boa arquiteta, porque se hoje elas já estão assim na tua frente, tu não vai conseguir. E aí eu fui desenvolvendo por persistência, né, porque também sou um pouquinho determinada e porque eu queria provar pra mim mesma que eu conseguiria ser uma arquiteta, mas não ser uma boa arquiteta. E aí eu descobri ao longo dos anos que ser uma boa arquiteta não dependia só do dom de desenhar, dependia do dom de atender pessoas, de identificar os sonhos, de se relacionar, de conseguir ter Vender a tua ideia de lar. pra não é algumas nem famílias também. vender a minha ideia, mas na verdade descobrir o sonho da pessoa do lar. Isso é muito difícil, porque é imaginação. Então eu tenho a minha, tu tem a tua, mas tu tem uma expectativa, vai colocar em cima do arquiteto, mas eu preciso descobrir qual é a tua expectativa em relação à tua casa, né? Então, aí eu descobri outro lado interessante, que é o lado de ser suporte emocional, muitas vezes para muitas famílias que estão buscando o seu lar perfeito para construir a sua família, né? Nos dois sentidos, na construção e na família. Então, Eu acho que tu tem um pouco disso da mãe, sabe? De acolher as De pessoas. ser emocional, né? eu me envolvo mais com a vida emocional dos meus clientes do que propriamente com os projetos. E isso também me chamou muito a atenção, mas eu sei que faz uma grande diferença na minha vida profissional, né? Porque não é um simples projeto, não. Existe todo um contexto. Essa família precisa estar feliz nesse ambiente. Eles precisam receber e acolher as pessoas que eles, né, viver bons momentos ali. Uhum. Então, é isso, né? Projeto. A minha área é projetar. Hoje eu entendi que eu faço parte do projeto de sonhos de família e que isso vai interferir em todo o relacionamento, né? Que é muito parecido com o propósito dela, Pode eu fazer a acredito. tua pergunta, Juju? Tá. Eu tenho uma em mente. O que eu fiz? Uma coisa que eu fiz ou que eu falei que deixou vocês com uma... Tipo,
que marcou você de uma maneira boa. Boa. Não é um Boa. Agora gatilho ruim, negativo, é uma não. maneira boa. Ruim depois, então. O que Vocês tu não falou. sabem. Não, o que eu tu. sei. Tá, eu só um sei, pouquinho, não posso entendi a falar. pergunta. Repete, por favor. Que Não, eu entendi. fiz, ou que eu já falei, ou alguma coisa que eu fiz que marcou você de uma maneira boa. Nossa, de uma maneira boa? Nossa, tantas coisas, Ju. Ai, Tem muito pra falar. não, Tem muito fala pra uma falar. coisa Mas Não, assim, ela falou que, pra mim, que me marcou, é que ela falou que não quer depender, não vai precisar, que a gente às vezes sonha, como todo pai sonha, então uma casa com uma filha, uma casa para outra, um carro, ela disse, eu não vou depender. E ela falou, Vou fazer olha a minha como a gente vida, estava ela disse. preparado para entender isso. Ela disse, eu vou fazer minha vida, estou estudando para isso, pai, e eu vou conquistar minhas coisas. Mas a gente, preparado emocionalmente, a gente não entendeu pro lado ruim, não quero nada que é teu, de orgulho. Não, a gente vocês entendeu. entenderam. Não, a gente nós entendeu entendemos que tu tem quer a tua conquistar vontade. pela Que tua tu tem vontade. pela tua dignidade. Mas de- é interessante isso que tu falou, porque na primeira vez que eu falei isso, eles ficaram bravos comigo. Por interpretar de uma maneira errada. Mas é que eu lembro disso, sabe? Que vocês falaram. É a Ah, mentalidade. que vocês estão. Porque tu tá recusando uma benção, não sei o que. Eu fiquei. Não, eu só quero conquistar as minhas coisas, Mas sabe? é pra te ver como eu como o outro entende, não é como a gente fala, né? Isso é comunicação. É isso, É o que tu entendeu. Comunicação, né? Hoje a tua comunicação de falar que tu quer ser independente, tudo. A gente entendeu da forma que tu queria explicar, mas demora, né? Por isso Sim. tem os conflitos. Mas às é vezes porque o as outro lado nossas crenças demora. não aceitavam isso. Tipo, como assim? O Que ela tá filho não quer nada que é recusando. meu. Ai, que rebelde. Entendeu? Porque a gente aprendeu que ser rebelde é isso. Então, na verdade, pra te ver, sempre tem o lado de que fala e o lado de que ouve. Sim. E a gente vai entender da nossa forma. Então, a nossa mentalidade naquele momento Era era outra. isso, né? Mas é interessante, Ju, que eu tive. Pra mim não era nada disso, assim. Pra mim são coisas muito simples. Né? Ou, por exemplo, assim, eu nunca precisei te chamar pra ir pra escola. Isso pra mim era o máximo. É o máximo hoje. Hoje eu levanto, ela já tá pronta pra ir pra escola. Tipo, eu não preciso chamar ela já tem essa maturidade. Outra coisa, a primeira vez que eu te vi cantando, isso eu nunca vou esquecer. Né? Eu vi ela cantando e louvando a Deus. Então, isso pra mim é uma memória que eu vou levar pra todo sempre. Uma coisa que me satisfaz muito. Então, nada está relacionado, no meu caso, a valor. Mas sim ao momento, né, Impacta a e o gente, impacto a tua grande emocional que busca teve. por Deus. Ju. E isso tu tá semeando, mesmo falando, fazendo línguas, todos os instrumentos que tu toca, falando em línguas, indo muito bem nas notas. Mas a busca tua por Deus, porque Deus diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o vosso coração. Então ele conhece teu coração, ele vai te dar. Ele vai Isso te dar alegra, sabedoria, né? tu vai, é natural, quem busca Deus vai ter recíproca. Isso como pai a gente sabe que tu tá. Onde é que tá a Juju? Tá na igreja. Onde é que tá a Juju? Tá cantando na igreja, tá cantando Tá no ensaiando, bar, tá dançando na igreja. Tá Isso tu tá semeando e a gente sabe que tu vai colher. Eu vou pra 3 lugares: minha casa, escola e a igreja. É. Eu acho que é os meus pontos de referência. Se eu não tô em casa, eu tô na escola, na igreja. Em 15 anos ter uma filha Pela mulher. idade, assim, a que gente quer admira isso. Aí, isso. nossa, Né? É muito especial isso. é então, especial. Isso impacta a gente. E tu? Eu E tenho tu, Carol? muitas, porque a Ju sempre foi uma pessoa que eu Teu confiei. irmão mais velho. É, tipo isso. Sempre foi Acho a que a gente pessoa trocou de papel por um tempo. Foi a pessoa que eu mais confiei, porque na época que eu não confiava nos meus pais, eu confiava na Ju. E a Ju sempre foi Me ajuda uma cobertada. hein? minha âncora, assim. Não, a Ju nunca. A Ju sempre me puxou a orelha também. Por mais que ela seja mais Oh. Eu nova sou que ela. irmã. Ela me puxou a orelha porque não tu está fazendo alguma coisa errada, mas tipo, acorda, entendeu? Muda esse pensamento, não é assim. Tu pode mais, tu merece mais. Sabe, às vezes o que eu precisava escutar dos meus pais, eu escutava da Ju. Então, Toma. pra mim, Uia. Ai, pra essa mim- doeu. pra mim, E vamos, o Ju. que realmente Tá preparada fez pra ser uma é grande mãe. ter um pensamento assim, Ju, eu nunca vi ninguém da tua idade ter esse pensamento que tu tem, assim. Pra frente, né? Eu acho meio triste. Eu também Não, acho eu meio acho triste, meio porque triste, eles porque eu acham conheço bonito, a Ju. sabe? É legal, Não, Ju, mas a Ju Deixa- tá deixa- semeando deixa fluírem sucesso o- garantido. eu Mas- sinto que tu não perdeu, claro, tu se livrou de muita coisa, mas assim, eu sinto que tu perdeu um pouco da infância tentando Ser adulta, isso. fazer É, o papel tentando- de adulto. tentando Pra ser aliviar suporte a dor. da tua família, tu entendeu? Uhum. Por É, isso isso que pode tu ser é- verdade. Isso eu também sentia quando eu era. Quando eu tinha uns. Não sei, não lembro muito 12 bem a anos, eu idade, acho. mas por aí
Eu lembro que eu me sentia muito como responsável, daí eu não falava meus problemas pra ninguém. Porque como eu recebia, às vezes, eu ajudava a mãe tava triste, a mãe vinha falar comigo. Ou o pai tava triste, o pai não falava, mas eu sabia Era que o como pai se tu tava não triste. tivesse nenhum problema e todo mundo ia se aliviar É. contigo. E Mas, principalmente a Carol, É um sabe? dom Mas eu que acho tu porque tem, Ju, Deus te deu porque essa É força. um dom. Mas é que é ruim pra Os Uma dons, criança. pra uma eles- criança, os entende, dons, pai? eles são mais Sim, serão mas ela tá cobrados. entendendo, ela tá explicando que na fase que ela também precisava, a gente não fez isso com ela fez com a gente, mas a gente Por não isso fez que às com vezes ela. eu me sinto responsável, por exemplo, de cuidar da Carol. E tu não é, Quando eu vamos tô deixar no isso bem lugar, eu claro, não ela sou. não é, né? Nunca foi. Até mas porque a Carol não sempre me cuidou. precisa de alguém pra Pra cuidar né, dela. da Carol. Nunca precisei, mas sempre quando eu achava que precisava, eu tava ali. Então, pra mim, isso foi... Mas isso também faz parte de um relacionamento saudável de família, irmãos, de né? família, De irmãos. Olha que legal. É, Tu não isso foi criou- buscar esse suporte fora. Tu tinha ele ali. Deus já sabia de tudo que, com certeza, Deus sabe de se tu todo não o tivesse, futuro. eu teria buscado É no fora. caso, aí? por exemplo, Como a que mãe seria? é a mais velha, mas o pai não é. E geralmente os outros vêm até o pai também. É algo. O pai não é o mais velho, né? Não. O irmão mais velho, o filho mais sim. velho. Sim. É, porque mais é de idade, eu acho Não, que é. mas é importante. Ju, Mas a olha gente só, sempre gente, nós puxa. fizemos todo um podcast com apenas 4 perguntas. Foram 20 e poucos minutos com 4 perguntas. Cada um fez uma pergunta. Vamos aconselhar quem está em casa que Pode faça, fazer uma fazer reunião isso. lá. faça um momento de Mas descontração. não pergunta só o que tem de ruim. Não, Vai pensa ser nas uma pergunta perguntas. light, tipo que nem a do meu pai, entendeu? Se você é meio... Ah, mas, Faça as coisas Carol, boas referência- primeiro. a melhor referência que a gente tem é Jesus. Jesus, a resposta dele é sempre com outra pergunta. Então, Mas Jesus, Não, mas Não aqui precisa nós fazer queremos, isso. não, aqui nós queremos meio advogado. respostas. A gente ainda vai Qual chegar é na meu fase de defeito? Jesus com pergunta, Qual pergunta, a sua pergunta. qualidade? Mas Não. eram É, mas perguntas- uma coisa eram mais perguntas leve, né? Porque sábias, família, se vocês sabem que vocês não estão preparados pra ouvir a coisa ruim, É, não fica não. Olha perguntando. quanto conhecimento, autoconhecimento, porque no momento em que tu faz uma pergunta, que tu vai ouvir, tu vai se conhecer um pouco mais. Tu e vai vai conhecer despertar. do outro. É. Então é isso aqui, gente, que gera conexão de família, que é o que nós temos que ter, que é o que a gente está perdendo hoje na sociedade. As famílias estão perdendo as suas conexões. E o mundo está entrando de uma forma muito fácil, porque as pessoas estão tristes, estão isoladas, estão sozinhas, os pais estão cansados, sobrecarregados. E lembrando, né, Luciano, que a gente não faz só isso aqui, porque num podcast a gente faz quando tá viajando no carro. Né? A gente já tá indo pra uma outra No cidade, a restaurante. gente faz nos restaurantes, as perguntas e respostas. Às vezes a brincadeira faz o Às controle, vezes né, dá Carol? uma As esquentada respostas no não ambiente. seriam bem, mas a gente faz essas perguntas e respostas, né? E Não, a não gente torna uma pouco usa coisa a televisão chata, lá né? em casa, né? A TV, É, TV só pra louvor. Fala Só quando a sério. gente senta e olha um filme mesmo, É um mas daí filme. o Davi já quer botar É, o desenho. O filme com o Davi não É. tem É, jeito, né? então os 4, A 5 anos. gente faz o rolar. nosso filme, né? Uma coisa Bom. muito importante também é que eu e a Ju, a gente tem bastante acesso à rede social, né? E eu vejo, tipo, muito jovem e adolescente postando vídeos, assim, dos pais ou meio que expondo, né? Alguma coisa que aconteceu. Do tipo, como assim? Do tipo Ruim? ruim, tipo, Expondo uma situação ruim dos pais. ou às vezes uma situação boa, tipo, olha que meu pai reclama que eu sou mimada, mas me dá um monte de coisa. Por exemplo, daí posta um monte de coisa de que é Como se carro. isso fosse um motivo de... Não, mas... E daí eu vejo os comentários. Isso não é ruim. Tu postar realmente é uma benção teu pai poder te mimar e te dar. Isso é uma benção. Só que eu vejo quantos comentários tem, tipo, meu sonho que meu pai pelo menos participasse da minha vida. Meu sonho que meu pai... Meu pai nunca me deu nada. Meu pai nem aí tá, tipo, nem conheci meu pai ou coisa assim. E eu fico tipo, que triste, né? Às vezes nosso pai tá em casa, mas ele não tá ali. É. Não tá presente. Então acho que Mas tem que permitir o acesso. dê o também, primeiro então. passo, então, Isso. se você realmente... Converse com seus pais, faça uma pergunta dessas, assim, meio light, se você sabe que ele é meio explosivo ou que ele é meio difícil de chegar. Se ele ainda não tem esse controle emocional. Arrume um jeito, Faça arrume um uma carinho. pergunta. Se de você não repente, tem né? esse controle emocional também, você não precisa ficar se provocando, Não fazendo provoque pergunta. a ira, não... Eu sei, por exemplo, se eu falasse aqui uma coisa, o que vocês acham que eu tenho pra melhorar? Talvez a resposta não Não estaria ia pronta agradar. pra escutar, entende? Uhum. Por isso que eu falei alguma coisa boa. Mas eu entendo que a mãe, foi a mãe ou tu que perguntou o que tinha pra melhorar? A mãe. Eu sei que agora ela entende, mas se fosse alguns anos atrás, o podcast teria terminado quando ela tivesse feito a pergunta. Os microfones tudo quebrado, as câmeras lá.
Ai, Mas cara, alguns Gente, anos é atrás, brincadeira. não é Não é brincadeira. brincadeira. É Alguns brincadeira. anos atrás iria acontecer era real, isso. né? Que bom, Mas que né? bom. Então, E hoje a foi gente bom. entende que Gente, a gente não preparado. tá aqui porque a gente não tem problema, é porque a gente conseguiu resolver de uma forma saudável Mas a muitos gente- deles, a gente entendeu? A ainda gente tem ainda tá problema. resolvendo. Mas a gente quer ajudar vocês a, pelo menos, ter os resultados que a gente teve, né? Claro, não serão exatamente iguais, mas bons Cada eles vão família ser. Então, Mas tem uns princípios de família, né, Carol? Sentar numa mesa, fazer um jantar, ou fazer. Ah, não podemos almoçar hoje. A gente pegou essa regra lá em casa, a gente almoçar junto ou fazer uma janta junto. Uma refeição Conversar. do dia, ela precisa ser todos juntos para que a gente É. possa conversar, né? Isso antigamente tinha De assim verdade, mais, né? E por isso que as famílias hoje não, eram hoje que mais os horários não unidas. batem. Hoje é um para cada lado, e então isso não é bom. de verdade, acho que a melhor sensação é tu se sentir em casa na tua própria casa. Tu querer Eu ficar sei que em casa, adolescentes não se sentem muito assim. Por costume, né? É raro. É raro até a Ju, sabe? Os colegas dela, por exemplo. né? O prazer é sair, né? É não tá em casa, sabe? Ela não é ficar no quarto, essas coisas, porque tá longe. Mas assim, ó, a melhor sensação do mundo é quando se sente em casa, na tua casa, com as pessoas da tua família, quando se sente confortável com eles. Eu sei que isso é muito difícil. Mas o momento que você buscar, você tem chance de alcançar isso. E vai ser a melhor sensação, isso eu posso te garantir. Porque eu saí de uma pessoa que era excluída, que só ficava no quarto, que não queria nem olhar pra cara da minha mãe, que senão eu brigava com ela. Pra uma pessoa que hoje Isso é normal, né? é minha melhor amiga, entendeu? E porque foi uma escolha minha e dela, não porque só ela escolheu ou porque só eu escolhi, porque nós duas demos chance e confiança pra outra, mesmo não tendo por que confiar. Porque minha mãe não tinha por que confiar em mim, já que eu já tinha feito muitas coisas erradas. E eu não tinha por que confiar na minha mãe, porque ela nunca me falou alguma coisa que eu realmente precisava escutar, ou a gente tinha uma conversa. Mas quando eu confiei nela, ela confiou em mim de volta e as coisas começaram a dar certo. E eu perdoei ela pelas coisas que ela me fez, porque eu também não posso simplesmente no outro dia, não, minha mãe fez isso, então ela nunca vai mudar. Tem chance dos teus pais não mudarem, mas isso não significa que tu não pode dar o primeiro passo. E Não continuar significa tentando. que tu não né? vai mudar. E perdoar, né, gente? É Acho que perdão. Perdão é te livra de perdão, muita coisa. é. É muito melhor pra você que perdoa do que pra pessoa que é perdoada. Tudo começa Perdão por é aí, como né? uma corda, né? Tu tá presa a pessoa, mas talvez a pessoa não tá nem aí que tu tá presa a ela. Ela não É se como toca. tu tomar veneno e esperar que a outra pessoa se doa. Quem não perdoa, né? Mas a gente perdoa. Então, A acho gente que- perdoa. Sim. acho que então a nossa mensagem desse podcast fica sobre a conexão. E Criar repassem conexão pros amigos, né? criar conexão com seus filhos, criar conexão com seus pais, falar a verdade, ser sincero, entender, se colocar no lugar do outro e perdoar. Aceitar, né, as opiniões da sua família também. Isso é maturidade emocional, né? Que é o que a gente tem que tentar chegar. Então, acho que Se vocês puderem comentar aí algumas perguntas, algumas histórias, talvez que vocês tenham com seus Isso. pais, que querem que a gente fale sobre, ou que a gente tire alguma dúvida sobre alguma coisa que aconteceu, parecido talvez com a gente, comenta aí embaixo. Vamos tentar se Vamos ajudar. interagir. valeu, gente. Tchau. Obrigadão. Tchau. Obrigada. Tchau.